bom dia a todos os irmãos e irmãs presentes aqui nesse dia frio, nesse domingo ao qual nós nos convidamos pelo Evangelho do Cristo, pela proposta da codificação kardeciana, fazer com que nessa manhã agradável de desafios a cada um de nós que nós enfrentamos para que aqui adentrássemos, chegássemos pelo auxílio de nossos queridos mentores individuais, consigamos com o Evangelho segundo o Espiritismo fazer com que dias melhores nós tenhamos para nós mesmos, mas também para os que estejam ao nosso redor em todos os momentos de nossa vida. Então o convite a qual nós nos propomos hoje, que estamos trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, está inserido no capítulo 16, do 5, a parábola do mal rico. Mas é importante que, antes que adentremos alguns conceitos que poderemos trabalhar nessa manhã, na própria parábola e pelo Evangelho, conheçamos alguns dos conceitos, alguns dos personagens que trazem essa parábola, para que expandamos um pouco mais a nossa consciência do que o Cristo realmente procurou trazer nesses três personagens a qual nós poderemos acompanhar em nossa exposição. Então, o primeiro é Abraão. Nós temos também o rico, ou o mal rico, que é o convite da missão, mas também temos o mendigo, que é Lázaro, onde ambos até hoje estão em condições, situações até mesmo piores que nós vivenciamos no século XXI, terceiro milênio, mas que cabe a cada um de nós os auxiliados. Então vejamos que o rico, nessa parábola, agora essa trazida pelo irmão Lucas em seu Evangelho, dos itens 19 a 31, diz-nos que ali existia um rico que se banqueteava diariamente, onde, vestido de púrpura e outras mais situações naturais de quem possui muitas posses, muitos bens, ali banqueteava-se diariamente, mas que existia também um mendigo de nome Lázaro. E esse mendigo, ele aqui estava em frente ao seu portão. Na parábola diz porta, mas nós entendemos como o portão de sua mansão, de seu palácio, de sua residência, implorando por migalhas vezes que pudessem saciar as suas necessidades iniciais, diárias, mas que não davam nenhuma atenção, não só o mal rico, como aos seus trabalhadores ali de sua residência. E que esse mendigo, ele também era coberto de chagas. Ele tinha as suas necessidades, ele implorava apenas por algo que fosse supérfluo da mesa do rico, mas ninguém ali ou enxergava ou ouvia, e assim até mesmo os cães estavam ali em sua presença, lambendo suas chagas, as suas úlceras. Mas, como todos nós, sem exceção, por meio das sucessivas reencarnações, um dia voltamos para o mundo espiritual, tanto o rico como o Lázaro, o mendigo, precisavam voltar. Entendemos? Na parábola aqui, primeiro voltou o mendigo lá, o próprio Lázaro. E aí, avaliando toda a sua necessidade encarnatória, a qual ele vivenciou no planeta Terra, ele foi recebido por anjos. Mas entendemos, obviamente, espíritos que trabalham nesses recolhimentos, e os espirituais já em estágios superiores de luz, que fazem esses resgates, principalmente aos que passaram por desafios reencarnatórios. E ali ele foi ter com Abraão, ou seja, estágios evolutivos na quarta dimensão do mundo espiritual, propício a qual os desafios que ele pôde ali vivenciar nessa encarnação que ele acabou de deixar. E depois de um tempo, rico também precisou desencarnar. E assim, passado um tempo, nós vemos que o rico divisou ao longe Abraão e Lázaro. E ali, em tormentos, porque não nos esqueçamos, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória em todos os momentos da humanidade, nessa e nas muitas outras moradas da casa do Pai, que o Cristo diz que existe, e nós temos certeza absoluta que sim, existem. Ele ali veio ter com Abraão, pedindo para que Abraão viesse a utilizar a presença de Lázaro ali em sua presença, na presença do rico, para que molhasse a ponta do seu dedo. Ele não pediu um copo d'água, ele não pediu uma jarra, ele pediu que molhasse a ponta do seu dedo e ali estivesse em sua língua para aliviar os tormentos a qual ele estava passando. Aonde? Nas zonas umbralinas. A palavra atrás não falava em
inferno. Mas nós entendemos como Brau as situações difíceis que, por exemplo, nós encontramos quando assistimos um filme na solar ou quando nós estamos também lendo esse livro e outros mais das obras de André Luiz. Mas Abraão disse: filho, recebestes no mundo os bens que me deram conforto para só ti mais aos filhos. Então, agora está aí com a vossa colheita. Plantio é muito mais a colheita obrigatória. Mas ele insiste ainda: Abraão, peço ainda que esteja indo à minha casa, a casa dos meus pais, não tem mais, mas a casa de meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, irmãos esses que precisam evitar de que caiam nessas situações, porque eles estavam em situações semelhantes a daquele mal rico, como também de outros mais, não só naquele momento, mas em 20 séculos atrás, mas nos anos posteriores, nos séculos a posteriori. Mas Abraão disse: lá os seus irmãos possuem Moisés e os profetas, então que eles tenham os exemplos deles. Insiste ainda o maldito. Mas se ele tiver com um dos mortos, ou seja, com os irmãos espirituais eternos, porque o que perece, sempre pereceu e perecerá, é o corpo material, a matéria, e não o espírito, que é eterno. Se ele tiver com um desses mortos, ele poderá ouvi-los, ele poderá fazer penitência, a palavra que nós trazemos ali na própria palavra, ou seja, ele irá escutá-los e fazer com que obedeça os seus ensinamentos. Mas Abraão diz: se ele não tem como acompanhar, entender, absorver ali o conteúdo trazido por Moisés e os profetas, quiçá para com os ditos mortos. Vejamos aí que a essência dessa palavra, acima de tudo, nos traz: o plantio é livre e a colheita obrigatória. E que muitas vezes, nós às vezes fazemos até mesmo pré-julgamentos de situações exteriores do nosso dia a dia, que jamais saberemos como há de ser quando esse irmão, em voltando para a pátria eterna, que é o mundo espiritual, há de colher, por meio da sua consciência, os seus desafios enfrentados em sua atual encarnação, com a somatória de as outras reencarnações pretéritas. Tudo somos, para que assim consigamos ter oportunidades maiores. Então, já tendo uma noção de como foi essa parábola que o próprio Lucas nos trouxe, sobre essa situação do mal rico, como também do mendigo Lázaro, o que nós podemos entender com essa fundamentação? Será que existe algum ensinamento específico? Decreendo que seria o plantio é livre e a colheita obrigatória. Logicamente que os irmãos e irmãs poderão estar ampliando ainda mais essa perceptividade dessa parábola, mostrando que tudo que nós fizermos, nós teremos que colher, no mundo espiritual ou em estado de vigília, encarnados. Mas nós não podemos exigir, tampouco obrigar as pessoas para que se modifiquem por meio da nossa oratória, por meio do nosso convencer. Não, o façamos pelo nosso exemplo, que muitas vezes recebemos quantas ingratidões, ou até mesmo nos desanimamos, porque pensamos: nós estamos fazendo, as pessoas não estão se modificando. E quando digo as pessoas, não apenas aos que estejam ao nosso redor, na nossa residência, no ambiente profissional, mas as pessoas, vamos dizer assim, do mundo, de todas as situações, que de manhã, à tarde e à noite nós estejamos ali trabalhando com elas no nosso diálogo do dia a dia. Mas o que vem a convite à doutrina dos Espíritos para, com essa persistência, essa perseverança, essa disciplina que todos nós temos que nos impor, já que somos cônscios de sermos seres eternos, conscientes de que deixamos de fazer no passado, no presente e nesse momento atual, do final de provas e expiações a qual o nosso planeta está passando, podemos no futuro colher essa conscientização do presente, não terceirizando, tampouco postergando o que nos cabe fazer nesse momento, com a ajuda dos nossos mentores individuais, porque sim, nos 7 dias da semana eles estão conosco na nossa programação reencarnatória, programação essa que nós sabíamos que íamos passar, e dizem os Espíritos que nós, na maioria das vezes, esses desafios individuais que nós passamos,
eles dizem que nós sabíamos e já pedimos para passar por isso. Então, o que nós temos que ter o quê? Força, consciência de que dias melhores virão, com uma construção de nossos atos, não apenas verbalizados, mas principalmente na prática, e assim as pessoas irão se espelhar nos nossos atos, não que queiramos aparecer, muito pelo contrário. Não é essa a proposta do cristianismo, tampouco da doutrina do professor Rivaio, de Allan Kardec, não, como também dos seus complementares, que é Chico Xavier, de Valdo Perafolho e tantos outros, mas Haroldo Dutra Dias, não são os nossos exemplos, de preferência no anonimato. A conscientização que nós precisamos fazer de que cabe a cada um de nós sermos os artífices da transformação do nosso planeta. E muitos dos temas a qual o Evangelho nos traz para um convite de uma reflexão, nós nos recordamos de Santo Agostinho, que fez parte da purificação, foi um dos irmãos da falange do Espírito. É verdade que nada mais são que os irmãos de luz que comprometeram-se e voluntariaram-se a pedir do Cristo para que, a partir de 18 de abril de 1857, nós tivéssemos aí os Espíritos, que foi a primeira obra da purificação. E Santo Agostinho, em um trecho final da resposta da questão número 919, letra A, ele dizia que todos os dias, quando estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele dizia: alguém tem algo a se queixar do que eu fiz durante todo o meu dia? Ou do que eu não fiz? Porque dizem os Espíritos também que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem, para que construamos, modifiquemos a psicosfera, não só material, mas também espiritual, da nossa querida essência gaia, que é o planeta Terra. É uma construção diária, jamais será fácil, tampouco será impossível. Ela é viável a cada um de nós, mas dentro da responsabilidade de que é uma construção paulatina. É dia após dia. E a somatória disso nós divisaremos quando voltarmos para o mundo espiritual. Ou até mesmo na atual encarnação, a partir do momento que nós tivermos outras oportunidades desafiadoras em nossa vida em atuar em prol de nossos semelhantes a cada dia que passa. E essa distância sobre o rito básico também conseguimos utilizar não só uma palavra, mas no dia a dia o próprio relacionamento que nós temos com as pessoas, que é esse egoísmo, que é uma das chagas que nós trazemos e lemos e acompanhamos nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Os irmãos espirituais dizem que até hoje é uma das maiores chagas de nossa humanidade. O egoísmo, o eu pensar em mim e nos meus, os que estão ao meu redor. Mas esquecemos de divisar os que estão em situações piores, situações essas a qual nós poderíamos já ter passado, e com certeza já passamos nas reencarnações pretéritas. Então, não disse Cristo: faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Disse ele também: é dando que se recebe. Então, conscientes disso, que levemos para o nosso dia a dia, divisando que no futuro isso há de ser ainda melhor, com o nosso construir, com o nosso ato, os nossos atos no dia a dia, na certeza de que essa consciência que Santo Agostinho nos convida a fazer também, quando colocamos a cabeça no travesseiro, que divisamos que o dia posterior há de ser melhor em relação ao dia que se passou, que está findando-se na matéria, não apenas na divisão mais ampla espiritual, porque a divisão espiritual, o mundo espiritual não para. As nossas ações, o rico vai sempre para o inferno e o pobre sempre para o céu. Também temos que tomar cuidado com algumas definições que nós podemos ali pensar, ou até mesmo verbalizar, externar para as pessoas sobre algo que nós pensamos que seja realmente ali generalizado, que venha acontecer, e não bem seja isso. Por isso, da importância de sempre estarmos estudando, ao convite das obras de André Luiz, ao convite das obras de Emmanuel de Bezerra de Menezes e tantos mais, que compõem aí a Lava Mediúnica, os seus mais de 450 livros publicados, de Chico Xavier, por exemplo, mas outras mais, de Valdo Pereira Franco, para que tenhamos a certeza de que o que é realmente ser rico, o que é realmente o céu e o que é o inferno. Esse tríplice aspecto precisa ser mais ampliado por nós. A conscientização de que temos
temos que ser diariamente seres integrais, conscientes de que o que estiver ao meu alcance, que eu o faça, não deixe para depois. Se eu não estiver sendo retribuído ao qual eu gostaria de ser, tudo bem, está tudo certo. Cada um tem a sua evolução intelectual como também moral, que são as duas asas do Espírito Eterno em todas as moradas da casa do Pai. Então, não exijamos das pessoas aquilo que elas não possam nos dar. Tampouco elas exigem aquilo que também nós ainda não possamos dar. Esse respeito, a respeitabilidade e conscientização de que cada um de nós está em um estágio evolutivo que fará com que nós nos respeitemos, nos auxiliemos dentro de nossas respectivas possibilidades. Então temos que avaliar cada um desses conceitos e não generalizá-los. Havia um rico mau e um pobre Lázaro, como já nós adiantamos logo no início. Então assim, distribuía Lázaro as migalhas que lhe sobravam, não distribuíam, na verdade, né? O rico e o Lázaro desencarnaram. Então aqui foram alguns dos conceitos que eu procurei trazer, expandindo um pouco mais. Lázaro no seio de Abraão, o rico, que era dito na época, Hades, que era no inferno. Nós, com o conhecimento da doutrina dos Espíritos, sabemos que é a zona umbralina, ou seja, são as nossas construções mentais que nós trazemos das reencarnações pretéritas e da última que nós estamos deixando, caso nós estejamos em condições difíceis no mundo espiritual, por meio de nossos atos, voltando, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então aqui nós temos esse desmembrar sobre a necessidade que precisamos ampliar um pouquinho mais dessa parábola para que não caiamos na situação do rico. Tampouco achemos que basta ser numa situação inferior para que atinjamos patamares maiores quando voltarmos para o mundo espiritual. Não. Sim, a nossa construção no nosso dia a dia, somadas às categorias positivas a que nós estamos construindo nas reencarnações pretéritas. A condenação foi justa? Será que foi justa essa condenação do rico? Não há contradição com os ensinamentos de Jesus, já que Jesus sempre pregava o bem, sempre pregava o benefício da humanidade das pessoas que estivessem ali com ele, procurando se melhorar, procurando aliviar a situação dos seus semelhantes. O rico não foi condenado por ser rico, por querer cuidar de sua família, mas porque não ajudou Lázaro, mas não apenas Lázaro. Imaginemos uma encarnação inteira, quantas oportunidades nós temos em todas as situações, de manhã, à tarde e à noite, para enxergar os problemas, as dificuldades dos nossos semelhantes. A parábola tinha que citar um personagem, mas isso expande-se a tantos outros mais que nós divisamos em nosso dia a dia, que precisamos agir em seu benefício. Não pôs em prática a lei de cooperação. A caridade para com o próximo ficou esquecida. E quantos de nós, atualmente, na humanidade falando, não acreditamos em vida após a morte, tampouco achamos que algo existe em anexo à matéria que é o nosso espírito, aquilo que sustenta-nos junto ao líame, ao cordão prateado, o cordão fluídico que nos liga à nossa atual encarnação, espírito, matéria e perispírito, que é aquele corpo semimaterial, a qual nós trazemos as nossas virtudes e mazelas do passado das reencarnações anteriores. Então, muitos ainda não conhecem isso, basta que acompanhemos os noticiários em todos os seus aspectos no mundo. Então, não devemos exigir isso dos nossos semelhantes, mas com os nossos bons atos façamos com que, primariamente falando, o cristianismo redivivo estejam em nossas ações, em nossos atos e em nossos pensamentos, porque os atos são consequências dos nossos pensamentos, bons ou ruins. Procuramos também entregar melhor o nosso tempo para que assim nós consigamos ser mais assertivos a cada dia que passa, beneficiando-nos e beneficiando o nosso próximo. Lázaro estava numa situação de necessidade, mesmo assim glorificou o Criador. Ele não praguejava, ele não achava que algo ali estava sendo injusto para com o que estava passando. Ou seja, Lázaro, o mendigo, ainda que, não sabemos disso, se ele tinha em seu íntimo intuições de que ele era um ser
eterno, de que ele poderia ter errado em alguma situação pretérita, não na sua atual, e que ele nada mais estava colhendo o plantio indevido a qual ele e nós poderíamos ter tido passado também em nossas reencarnações pretéritas. Então, intimamente, ele tinha esse auxílio de seus mentores individuais e fez com que ele conseguisse encarar essa situação de uma forma, entre aspas, mais amena, não praguejando, não fazendo rogativas negativas para com a fonte criadora que é Deus, esperando o momento certo de, enfim, passar e findar-se esse desafio ao qual ele precisou encarar em sua atual encarnação. Basta ser prova para que nós nos salvemos? Há muitos ricos que pensam que serão condenados ao fogo do inferno, desprezam a religião. Desprezam, na verdade, a religiosidade, porque mais importante que religião é a religiosidade. Tem diferença. Religião é nós estarmos vinculados a alguma proposta dogmática e lá estarmos indo, comparecendo, tendo a conscientização de tudo que eles estão proporcionando, pregando. E a religiosidade, o que é? Da porta ou do portão para fora, o que você absorveu e há de transmitir em seu próprio benefício para o meio. Então, é essa religiosidade que muitas vezes falta, mas não somos ricos, a todos nós, em todos os momentos de nossa vida. E como é importante ser rico? É importante também que saibamos que não é pecado que nós sejamos ricos, que nós tenhamos bens materiais, muito pelo contrário. Quantas coisas boas nós podemos fazer com os bens materiais? O detalhe é que nós não fazemos, e quando eu falo nós, a humanidade em sua maioria, porque estamos no final de todas as expressões, é compreensível, como foi dito anteriormente, muitos ainda não têm consciência do que o plantio é livre, a colheita há de ser obrigatória para a nossa eternidade nas muitas moradas da casa do Pai. Então é compreensível que existe esse desprezo para com a necessidade do nosso próximo, o benefício primário de mim, eu, dos nossos, dos que estejam ao nosso redor, no grupo familiar, mas é isso convite a qual nós estamos, por exemplo, aqui no Irmã Marisa, diariamente e também semanalmente, absorvendo, colhendo, usufruindo e degustando do Novo Testamento do Cristo e da codificação kardeciana, porque nunca teremos dúvida. Toda lição que aqui é passada pelos expositores evangélicos é para que saímos melhores do que quando aqui adentramos. E tenho certeza que nós estamos saindo, ainda que não percebamos, mas estamos saindo. E isso é uma somatória diária, semanal, mensal e anual em nossas vidas para que divisemos o resultado dela quando voltarmos para o mundo espiritual, por meio de tantos exemplos que nós temos na humanidade. O próprio Bezerra de Menezes, quando voltou para a parte espiritual, no mês de abril do ano de 1900, quem puder ter aí mais informações sobre os estudos que nós temos disponível na codificação, a colheita que Bezerra teve voltando para o mundo espiritual, e assim todos nós também o teremos. Mas Bezerra continua conosco, junto com as suas falanges espirituais, trabalhando médicas, na psicosfera não só material, mas também espiritual, que algum dia nós faremos, expandindo o nosso campo de ação em prol do nosso semelhante, dos nossos semelhantes. A condição para nos salvarmos é glorificar o Criador na posição que Ele nos colocar. Por isso que não existe castigo, e muitas dessas posições sobre nós que nos colocamos, como aqui estamos tendo esse entendimento, por meio dessas reflexões iniciais. Se o plantio é livre, a colheita é obrigatória, quanto mais eu fizer de bem, o que há de colher na próxima encarnação? Tem que ser coisa boa, ou algo que não venha me prejudicar tão pouco as pessoas que estejam ao redor. Mas, se eu errar, não tem problema nenhum. Eu hei de corrigir. As propostas reencarnatórias, em todas as moradas da casa do Pai, aí estão para que nós nos lapidemos. E isso é natural. Em estágios de momento, tipo como também de prova e expiação. O que nós estamos almejando agora a adentrar, que é o terceiro nível evolutivo planetário, é o da regeneração, e há de nós conseguirmos com essa nossa modificação em torno de nossos atos, em todo o planeta Terra, para sermos exemplos. E, enfim, consigamos construir algo melhor em nosso dia a dia. O rico, por estar mais próximo dos bens materiais,
tem um esquecimento temporário dos benefícios que deveria prestar ao seu próximo. Que é o que nós estamos tendo esse entendimento. Quanto mais nós temos benefício, mais nós queremos mais. Vocês já perceberam, queridos irmãos e irmãs, o que nós percebemos até hoje, e isso em várias situações, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Isso está errado? Depende do ponto de vista. Não foi dito aqui também que quanto mais nós temos, mais nós podemos fazer em prol do nosso semelhante? De preferência, não esperando retorno dele. Nem que seja obrigado. Que fiquemos no anonimato. Isso os Espíritos de Deus pedem para que nós o façamos de coração, com prazer, em apenas e totalmente aliviar a situação desse nosso irmão. Não exigindo para que ele nos devolva algo ou até mesmo nos agradeça, não. Porque aí é algo trocado e não é essa a proposta do nosso Espírito, que quer ser luz e há de ser em nossa eternidade, nos próximos níveis planetários, a qual todos nós inexoravelmente o atingiremos. Nosso bem-estar com a visibilidade de que, enquanto uma lágrima estiver caindo do rosto, da face de um dos nossos irmãos e irmãs, jamais o planeta Terra poderá atingir patamares evolutivos maiores, porque foi isso que disse Bezerra de Menezes quando ele teve com Celina, uma das mensageiras diretas de Maria de Nazaré, no mundo espiritual. E ele foi deferido o pedido dele para que estivesse conosco enquanto não passássemos a estágios, a patamares mais evoluídos em nosso querido planeta Terra, e é o que nós estamos percebendo em seus trabalhos, nos seus diversos aspectos. O pobre, por não ser vítima das facilidades do dinheiro, pode suportar com o tempo a sua prova. Passou pela aprovação que lhe foi requerida, mas existem muitas situações que nós, muitas vezes, praguejamos, reclamamos, ainda que em pensamento, ou que outras pessoas não estejam escutando. Mas e Deus? Os nossos mentores individuais, não fomos nós que pedimos para passar desses desafios? Sabíamos que incorreríamos nisso, em menor, mediano ou maior grau, porque é natural que nós reclamemos, que é desafiante, as tentações do mundo, então isso é natural, mas que corrijamos no dia seguinte. Então, não é porque estamos ou estejamos numa encarnação na condição, entre aspas, de pobre, que vai ser pobre material, e em condição ao espírito, rico espiritualmente, seja pobre materialmente falando. E será que esse rico espiritualmente não pode ascender em cima da nossa condição material, fazendo com que se prevaleça o meu espírito, que está procurando um grau moral, ser mais ativo do que a minha condição financeira, o meu, entre aspas, pobre de bens materiais, de recursos, ou até mesmo de situações que estejam ali me faltando, ou que sejam no máximo ali das necessidades a qual eu posso estar precisando utilizar para comigo, como para com os meus irmãos e irmãs. Então, temos que também ter esse cuidado sobre o que é ser realmente pobre e também o que é ser realmente rico de espírito, de boas ações, de bons pensamentos ou de bens materiais, mas vazio por dentro, muitas vezes. Nós também podemos ter sido nas reencarnações pretéritas. O desencarne, ou seja, a volta do nosso espírito eterno para o mundo espiritual, ele é definitivo, ou ele pode mudar o nosso status quo, ou seja, o que nós estávamos vivenciando nessa matéria a qual nós estamos deixando. Plantio é vida e a colheita é obrigatória. Novamente voltamos nesse ponto. Então, é essa tranquilidade que, por exemplo, Chico Xavier obteve, convido aos irmãos e irmãs para que possam acompanhar uma das obras do médium Carlos Bacelli, amigo de Chico Xavier, ainda está encarnado, trazido pelo irmão espiritual Dr. Inácio Ferreira, que também era da época de Chico, conviveu com Chico, e a obra se chama Na Próxima Dimensão, onde lá nós temos ali quem veio buscar o Chico nos dias posteriores ao seu desencarne, quais são as oportunidades que ele teve no mundo espiritual, mostrando que esse status quo de que o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia há de ser natural, consequente para quando voltarmos para a verdadeira vida, que é o mundo espiritual. Então, nos preocupemos no dia de hoje, no futuro, como diz o jardim popular, a Deus pertence, mas somos partícipes dessa transformação.
Emmanuel, nas obras de Chico Xavier, já divisava que sim, adentraremos no mundo de regeneração com outros irmãos espirituais, mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para que reencarnemos no próximo estágio evolutivo, a qual o planeta Terra nos convida a estarmos estagiando, dando sequência em nossa caminhada evolutiva. Aqui nós temos o exemplo, marido e mulher que vivem juntos durante o sono, cada qual vai para lugares totalmente opostos, sim, podem ir para lugares totalmente opostos, porque nós estamos onde as nossas afinidades do passado ou do presente de ambas estão a nosso dia a dia atreladas. Daí a importância de sermos cada vez melhores para que estudemos no mundo espiritual em desdobramento nas madrugadas dos 7 dias da semana, porque quem repousa para recompor as energias do corpo físico é apenas o corpo, não o espírito. Não precisa ficar durante toda a madrugada ao lado do corpo, muito pelo contrário, ele desdobra-se e volta para o mundo espiritual. E aí, como foi dito, está aonde as suas afinidades do passado, do presente, onde ambas estão ali fazendo com que ele esteja a as desenvolver. Mas nós nos modificarmos, olha o que nós colheremos para o que nós estivermos durante toda a madrugada, estudando, trabalhando, sendo úteis e nos melhorando acima de tudo. Dentro dessa proposta, então, é o que eu convido a cada um dos irmãos e irmãs que esteve aqui conosco, agradecendo por estarem nesse domingo frio, porque sim, está bastante frio, mas nós queremos nos modificar. Nós queremos o pão material, que é o intelecto que a casa irmã Marisa nos oferece, mas também o pão espiritual, essas reenergizações que nós recebemos nas câmaras de passe de tratamento, para que nessa junção da matéria para com o espírito, saiamos cada dia que passa melhores do que quando aqui adentramos. E, como Lázaro, como a proposta de Abraão, nos transformemos, ajudemos o nosso próximo, não julguemos os que estejam na condição ainda do maldito, porque eles precisarão colher o sentir que nós ou estamos colhendo em nossa atual encarnação, mas vivemos por eles, rezemos para que eles se modifiquem, modificando-se eles poderem fazer com que nós, o nosso planeta Terra, a essência Gaia também, venha a transformar-se, venha a atingir o patamar inicial do mundo de redenção que nós queremos para todos nós e a todos os nossos semelhantes. Então que fique esse convite da parábola que Lucas nos traz, do capítulo 16 do Novo Testamento, dos itens 19 a 31, para o nosso dia a dia e assim auxiliemos a todos, principalmente em vibração e em coração, de que só transformaremos o nosso meio se nós fizermos a nossa parte de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.